Estou a ouvir-te muito mal, muito mal. O homem já não é prisioneiro da terra. Conseguiu evadir-se do meio onde a espécie que pertence parecia confinada. Fechado em mecanismos de aço, partiu à descoberta do cosmos e também à conquista das profundezas marinhas. E assim, os novos discos mergulhadores do Calipso exploram o mundo da noite e do silêncio. O abismo, outrora interdito ao homem, acaba de se abrir à sua frente. A fronteira está transposta. O mar revela as suas belezas. Oferece as riquezas inumeráveis que aprenderemos a conhecer e a respeitar ao mergulharmos mais fundo, mais longe, durante mais tempo. Em breve, os seres humanos terão uma concepção mais dilatada da vida sobre o nosso planeta. A Odisseia Submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. O destino das tartarugas do mar. De novembro. Tomo conhecimento de que os nossos discos estão prontos. Vão ser hoje enviados de Marselha para Madagascar. Começa deste modo um mês de trabalho intenso para o Calipso. Assistimos ao embarque dos 2 mecanismos de exploração que devem permitir, com o nosso conhecimento dos oceanos, dar um grande passo em frente. O casco destes novos discos é de aço de elevada resistência com 12 milímetros de espessura. 4 vigias de plexiglass maciço, com 8 centímetros de espessura, permitem observação durante o mergulho. Estes mini-discos não são submarinos vulgares, nem a missão deles é vulgar. Vão juntar-se ao Calipso nos antípodas. Pesam 2 toneladas cada um. Estes submarinos miniatura, batizados com o nome de pulgas do mar, são impulsionados por 2 fortes jactos de água, expelidos por 2 aberturas orientáveis localizadas na proa. Tem 1 metro de diâmetro e 2 metros de comprimento. O piloto deita-se sobre a barriga, enquanto câmaras o filmam e um gravador registra as suas observações. No exterior, 2 outras câmaras estão fixadas debaixo de uma rampa de projetores de 1000 watts cada um. Os pulgas estão concebidos tanto para as tomadas de vista submarinas, como para a exploração e para as colheitas de amostras. As nossas pulgas do mar descendem a linha reta de Denise, o disco mergulhador de 2 lugares. O Denise já era pequeno e manobrável, mas nós ainda queríamos mais mobilidade. O Denise era lento e limitado a 300 metros de profundidade. Nós queríamos um pouco mais de velocidade e o dobro da profundidade. Para isso criámos discos, com um casco mais pequeno e mais resistente e mecanismos miniaturizados, as pulgas do mar. Ao utilizarmos 2 em simultâneo, aumentamos a segurança. E, por outro lado, elas podem filmar-se uma à outra em plena ação. Após 3 anos de desenhos, construções e testes, estamos prontos. 14 de janeiro. O Calipso dirige-se para a Europa, uma pequena ilha situada entre Madagascar e a África, a sul do Oceano Índico. Há 2 razões para irmos à Europa. A primeira, porque lá podemos observar os amores de uma grande tartaruga do mar, a tartaruga verde. A segunda, porque a ilha está situada numa região favorável aos ensaios das pulgas. Golfinhos! Golfinhos! Um cardume de golfinhos! Ali! Quando um cardume de golfinhos quer rivalizar com o Calipso em velocidade, acorremos à pavesada. É um espetáculo que nunca nos cansamos de ver. Michel de Loire desce à câmara de observações, instalada a 3 metros abaixo da linha de flutuação, debaixo da roda de proa do Calipso.
Dali ouvimos com nitidez os gritos agudos e os estalidos emitidos pelos golfinhos. Quase 100 quilos de músculos. Um corpo fusiforme que se desloca graças ao formidável batimento da cauda. Um maravilhoso exemplo de adaptação ao meio aquático. Os golfinhos brincam connosco. Hoje não podemos senão observá-los. São os primeiros momentos de uma amizade partilhada. Estou certo de que em breve viveremos no meio deles, dentro do mar. Iremos filmá-los, iremos ser testemunhas da vida social deles, que é de uma surpreendente complexidade. (19 de janeiro). Europa, a 500 quilómetros da costa oriental da África. A ilha tem 10 quilómetros de diâmetro. Imensas praias cheias de sol, circundadas por falésias submarinas, debruam uma lagoa salobra pouco profunda. Os mapas são incompletos, mas a paisagem parece favorável ao ensaio dos submarinos miniatura. O capitão Maritano escolhe o ancoradouro. Agora que o barco está solidamente ancorado, os pulgas, que se parecem um pouco com tartarugas, vão poder ser inspecionados metodicamente e cada mecanismo vai ser verificado. Concebido em Marselha pela equipa de engenheiros e técnicos do comandante Cousteau, cada pulga comporta sistemas de propulsão, navegação e segurança originais. O grupo motobomba que alimenta os jatos está localizado dentro de uma carenagem de fibra de vidro no exterior do casco e funciona mergulhado em óleo à pressão da água, tal como as baterias de acumuladores. Em caso de incêndio do motor ou de emanações de gás provenientes das baterias, o piloto nada tem a temer. Foram previstos 7 dias para verificar o casco, os motores, as válvulas, as baterias e os comandos. Durante esse tempo, as equipas de mergulho terão outra missão. Algures, abaixo do casco do Calypso, as tartarugas do mar marcaram um encontro para uma lua de mel submarina. Nas águas da Europa abunda uma vida que nenhuma intervenção humana ainda perturbou. Aqui ninguém vem pescar. Não há petroleiros a largar detritos. A água é clara e pura. Os corais estão intactos. A natureza realizou o seu próprio equilíbrio e nada o alterou. A necessidade que os homens têm de matar, emporcalhar e destruir ainda não marcou esta ilha.
Algures neste paraíso líquido, as tartarugas reúnem-se e acasalam. Ao crepúsculo, Bonici encontra duas raias pastinagas, excepcionalmente grandes, que dormem cobertas de areia. Acordadas pela sua aproximação, levantam voo, descrevem círculos e afastam-se. Mas são as tartarugas que nós procuramos. De novembro a maio, durante o verão do hemisfério sul, o irresistível apelo ancestral leva-as até a Europa. Ei-las. Vêm de Moçambique e de Madagascar, de Mombasa e das costas das Comoras. Vêm do norte, ao longo dos vales marinhos, do sul, onde deixam os recifes submersos ricos em nutrição. Vêm até do Cabo Guarda-Fui, à entrada do Golfo de Aden. Algumas nadam 2000 quilómetros antes de chegarem ao seu destino. Medrosas, às vezes centenárias, pesando 200 quilos de carne e carapaça, têm dentro de água uma inesperada elegância. As fêmeas, que apenas atingem a maturidade sexual por volta dos 40 anos, e os machos de caudas compridas, reúnem-se aos milhares, como já o fazem há séculos, durante a estação dos amores. – 22 de janeiro. Os mergulhadores deixam os técnicos com os problemas que lhes são próprios. Vão hoje instalar na ilha um campo para observar as tartarugas quando vierem à terra para pôr os ovos. A beleza selvagem do litoral de Europa é enganadora. O interior é plano e hostil. Reina aqui um odor fétido de pântano. Não há água potável. É preciso coragem para viver aqui. Os que tentaram, fracassaram. A maior parte das tentativas feitas por alguém para se instalar na ilha de Europa terminou tragicamente. Aqui jaz Maria Virgínia Beauchamp, falecida na ilha de Europa a 1 de março de 1910. Mais uma que morreu tragicamente nesta ilha, hein? A sede, a doença, talvez a solidão, terão sido as razões. Apenas restam as sepulturas. Só a pedra resiste, uma pedra de coral, que é o material do próprio Recife. Aves negras de silhueta angulosa, as fragatas, fazem uma guarda fúnebre e muda ao longo de toda a costa. Sobre a Europa, aves e tartarugas são os estranhos instrumentos de uma ordem instaurada pela natureza. Durante quase todo o dia, Falcot, o operador de câmara McKay e os mergulhadores Sumian e Bonici percorreram a ilha em busca dos locais onde as tartarugas costumam vir depositar os ovos. Como todos os elementos da equipa Cousteau, Falcot tem diversas atribuições. Mergulhador, chefe de expedição, técnico e navegador, ele é também um hábil naturalista. Vivendo intimamente e há muito tempo com os animais marinhos, o Falcot acabou, como poucas pessoas alguma vez o farão, por conhecer-lhes a vida secreta e as reações.
Quando a maré sobe, as grandes carapaças têm de esperar a sua vez para virem para a terra. Procuram uma encosta fácil de escalar. Algumas encontram na praia as poucas centenas de metros de areia onde talvez tenham depositado os ovos há 2 anos. Como é que elas sabem? Como é que podem, sem explorar toda a ilha, conhecer o pedaço de praia que lhes fornecerá o melhor ninho para depositarem os ovos? Que maravilhosa memória instintiva se lhes perpetua nas células, de geração em geração, para aqui as conduzir com uma tal precisão. São os mais antigos répteis vivos. A ascendência delas remonta a mais longe do que a do dinossauro. Estas grandes tartarugas viviam outrora em terra. Algumas voltaram depois para o mar. A sua carapaça alongou-se, as patas transformaram-se em barbatanas. Adaptaram-se bem ao meio marítimo, mas têm de regressar à costa para aí depositarem os ovos. A incubação dos ovos necessita do calor do sol. Por outro lado, se as tartarugas adultas podem ficar debaixo d'água durante horas, as recém-nascidas precisam de respirar com frequência. Portanto, os ninhos devem ser escavados nas margens. A fêmea, dócil e desajeitada, sem garras nem dentes, está então muito vulnerável. Pode ser capturada com facilidade. Mas aqui nunca ninguém a caçou. Os regulamentos protegem-na. Separam-na dos homens 350 quilómetros de mar. A noite não lhe oferece perigos e ela encontra vastas extensões de areia para fazer o ninho. Com as barbatanas da frente, cava primeiro um buraco suficientemente grande para se instalar. Não pode evitar atirar areia para os olhos, mas esta é arrastada por um corrimento contínuo de lágrimas que lhe umidifica permanentemente os olhos. Para estes animais muito pouco musculados, é um esforço tremendo levarem a carapaça para a terra. Quando o buraco está feito, as barbatanas posteriores perfuram um poço perfeitamente cilíndrico. Os ovos serão aí depositados, fora do alcance dos caranguejos dos coqueiros. E chegou o momento. Cada ninho contém perto de 100 ovos. Os ovos são maleáveis, mas resistentes. Vão ficar 60 dias na areia antes que os pequenos saiam. As tartarugas transportaram a promessa de vida muitos milhares de quilómetros. Vieram aqui para desovar. E é isso que as fragatas esperam. É uma peregrinação, um regresso à terra que elas deixaram há milhões de anos. Aqui, neste momento essencial de junção entre o passado e o presente, não são apenas os indivíduos que estão em perigo. Em locais onde os homens caçem, a própria espécie está por vezes ameaçada. É frequente a postura durar toda a noite. A tartaruga tem de voltar ao mar antes que o sol fique muito quente. Retida longe da água, morreria de calor mesmo que o sol estivesse encoberto por nuvens. O esforço considerável que tem de fazer para arrastar a carcaça esgotá-la-ia rapidamente. Mesmo quando a tartaruga encontra o mar, só se sente à vontade quando a maré sobe. Vai vaguear entre os cabeços de coral, procurar uma passagem para o mar alto e para as águas profundas.
Completamente extenuada, esta tartaruga enganou-se da direção. Com o dia voltou as costas ao mar acolhedor e perdeu-se no interior da ilha. O instinto, que durante 2000 quilómetros lhe permitiu navegar sem erros até esta ilha minúscula, parece tê-la abandonado. Uma outra enganchou-se numa raiz. Não pode recuar e não tem força para arrancar como faria um bulldozer. Como muitas das suas irmãs, irá perecer na areia. O sol terá feito a sua obra. Os Bernardos, o ermita, irão começar a Deus. Enquanto Falco e Bonissi libertam a tartaruga presa na armadilha, mais longe na duna, Guppy e Bernard encontram a tartaruga perdida e põem-na no caminho certo em direção ao mar. Só depois de terem posto os ovos, as fêmeas estão dispostas a deixar-se fecundar pelos machos. Os espermatozoides conservar-se-ão vivos, com vista à próxima postura 2 ou 3 anos mais tarde. É um tipo de fecundação diferida, muito original. As danças de amor seguem-se às posturas e é a esposa quem conduz o baile. É ela que fica à espreita do perigo. É ela que decide qual é o momento em que é preciso emergir para respirar. O macho fecha os olhos e agarra-se com firmeza à fêmea. Em seguida separam-se e cada um segue o seu destino. A 27 de janeiro, o Molar comunica que os pulgas estão prontos. Hoje, o Falco vai fazer um mergulho preliminar no pulga número 1. Como para o lançamento do engenho espacial, é preciso cumprir rigorosamente a complexa rotina de verificação através de um procedimento que já deu provas, as checklists. O giroscópio direcional do Pulga está alinhado com a girobússola do Calypso. As instruções são dadas da ponte de comando. 0019. 0019. 280. 280, exatamente. Reserva de oxigênio, bomba de óleo, pressão de óleo, saia de saída de emergência.
Os instrumentos de bordo estão em bom estado. Experiência de comunicações. Alô, estás a ouvir-me? As comunicações são boas. Está tudo em ordem. Parece que sim. Cada vez que testamos o novo engenho no mar, faz-se silêncio a bordo. A atmosfera fica mais tensa. Faz agora 15 anos que eu e o Falcão trabalhamos juntos. Tenho frequentemente a impressão de lhe ter emprestado os meus olhos. E confio no que ele diz, como se eu próprio tivesse vivido a situação. Em momentos como este, todas as possibilidades do Calypso estão concentradas num só objetivo. Cada homem tem o seu papel, todos têm as suas responsabilidades. As ordens são reduzidas ao mínimo, nada de palavras inúteis. Faz-se uma última verificação telefónica antes do desengate. Profundidade 0, nenhuma ruptura, voltagem normal, tudo corre bem. O Xumian larga o último nylon e puxa para bordo a garrucha. Agora o Falcão está entregue a si próprio. Com uma câmara, o Deloire vai seguir o Pulga durante o começo do mergulho. Recebido, recebido. Estás na posição certa. Ouvir-te é um prazer. Até já. Ao telefone por sonar, o tom é frívolo. O Falcão evolui no meio das suas amigas tartarugas. A paisagem ainda lhe é familiar. O Falcão conduz o Pulga com uma única pequena alavanca de comando, do tipo da dos aviões, onde estão concentrados os botões do arranque do motor, do sonar, do magnetofone, do movimento das câmaras e da ligação dos projetores de cinema. Quando o submarino chegar aos 100 metros de profundidade, para parar a descida, o piloto largará 2 dos 21 pesos que constituem o lastro de navegação. Pesam 1 quilo cada um. Ao empurrar a manche, o Falcão envia 50 kg de mercúrio para a frente e o Pulga faz um mergulho picado. O Falcão desce agora muito lentamente. Escuta, verifica. Quando atingir os 200 metros, o submarino será submetido a uma força de compressão de mais de 1.200 toneladas. O metal continuará a arrefecer, a contrair-se. O engenho mergulha lentamente nas trevas marinhas, no meio de uma floresta de leques alaranjados. A vida vegetal desapareceu. Estas formas arborescentes, ou estes leques, são colónias de animais, os gorgonáceos. A 200 metros de profundidade, o Falcão transmite para Laban: está tudo bem. Já chegaste ao fundo? Escuto. O Pulga avança sob a contínua impulsão dos seus 2 reatores. Os faróis iluminam milhares de estrelas no plâncton. É uma galáxia submarina. Aquilo é um colar de salpas. Cada salpa é um pequeno túnel de gelatina que se move lentamente por pulsações. Acoplaram-se umas às outras e formaram como que serpentes que ondulam no meio dos camarões aos quais servem de alimento. Profundidade de 250 metros, a pressão é 26 vezes a da superfície.
Pulga vai navegar alguns minutos a esta profundidade. Ficou 1 hora no fundo, 1/3 do tempo previsto. A água está límpida, não está? Escuto. A comunicação foi interrompida entre 2 frases. O Labão escuta. Espera. Se o sonar deixou de funcionar, é possível que tenha havido avaria elétrica. Nada mais resta agora do que esperar e confiar no sangue frio daquele que está no fundo. Ele está na escuridão total. Apenas lhe resta largar o lastro de subida. Com menos peso, vai voltar lentamente à superfície do motor parado. Uma lancha equipada com receptor sonar segue na direção do bip-bip do emissor automático montado no casco do Pulga. 8 minutos passam. Era a última verificação prevista na lista. Experimentar a saia de segurança insuflável que permite sair do Pulga em caso de emergência, mesmo com mar bravo. Apesar da tensão nervosa causada pela avaria do motor no fundo do mar, o Falcão pensou em levar até ao fim o programa de testes. Durante os minutos que se seguem vão aparecer os relatórios técnicos. Mas o que eu espero é o relato direto e pessoal de Falcão. Correu bem? Não correu mal. O Falcão faz o seu relatório ao comandante Cousteau e a Jean Mollard, o engenheiro responsável pelos Pulgas. Senti que ia resultar. Estava tudo a correr bem. As câmaras estavam prontas. Ia começar a filmar quando de repente... Oi! Desligou-se tudo. A avaria parece ter tido origem no motor, que resfolegou e depois parou, provavelmente em curto-circuito, depois de ter posto as baterias fora de uso. No mar acontece sempre qualquer coisa correr mal. Quando não é o vento, as correntes ou a ondulação, é o incidente mecânico. Não, eu não sei o que se passou, não consegui perceber. Só sabes que há qualquer coisa a grunhir. Pois! O motor responsável é desmontado e durante a noite os engenheiros vão detectar e reparar a avaria. Em momentos como este, apagam-se as diferenças entre mergulhadores e engenheiros, membros da tripulação e técnicos de submarinos. De madrugada, os 2 Pulgas estão prontos. 25 de janeiro. Desta vez, como estava previsto, o comandante Cousteau e o Falcão vão mergulhar em simultâneo. Nessa manhã, às 7 horas e 4 minutos, Cousteau entra no Pulga número 2. Procede às verificações preliminares de rotina. Experiência? Ouço bem, sim. Bom? Está tudo em ordem. Às 7 horas e 23 minutos, está na água. Os mergulhadores também têm verificações a fazer. Desprendem a garrucha, limpam as vigias. Trocam os últimos sinais com o piloto e em seguida libertam o fio do telefone e o fio de segurança de nylon. Às 7 horas e 29 minutos, com as verificações feitas, o Falcão entra no Pulga número 1 e 1 minuto depois segue o comandante na água.
Escrupulosamente, os mergulhadores efetuam de novo todos os controlos exteriores e os 2 pulgas ficam livres no elemento que é o seu. Enquanto descemos em conjunto, sentimos-nos recompensados pelos nossos anos de labor obstinado. No que à pilotagem dos nossos 2 puros sangues diz respeito, temos ainda muito que aprender. Os pulgas revelam-se desde o princípio caprichosos, mas sedutores. Se tivéssemos de os batizar, dar-lhes-íamos nomes de mulher. O ensaio acabou. Os pulgas tocam-se amigavelmente como 2 taças de champanhe. De facto, o Falcão e eu estávamos a brindar ao futuro deles. Parece que depois de ter posto ovos uma primeira vez, a maior parte das tartarugas fêmeas fica em redor do recife. É preciso verificar isso. O Falcão voltou com a equipa dele para marcar e seguir 2 grandes fêmeas que acabam de pôr ovos. Vão servir-se de balões cheios de hidrogênio para lhes seguir as deslocações. A carapaça é insensível e quando se lhe fura a aba com um broquim, a tartaruga não se mexe, mas mostra-se um pouco ansiosa por sentir que lhe estão a mexer. Um dos balões dirige-se a direito para o mar alto e começa uma viagem deliberada para norte. Parece evidente que essa tartaruga acabou a postura. Dois dias mais tarde, o Laban localiza o segundo balão a cerca de 1 quilómetro do Calypso. Isso prova que a nossa hipótese era válida. A segunda tartaruga deixou-se ficar na vizinhança da Europa, fosse para voltar a pôr ovos, fosse para participar na dança de amor e fazer-se fecundar. Agora é preciso descobri-la, filmá-la para os nossos arquivos e libertá-la. O Deloire e o Simeon descem com a câmara. O comportamento desta tartaruga mostra que as fêmeas ficam nas redondezas da ilha até terem posto todos os ovos. De facto, podem fazer até 5 viagens à praia e completar deste modo uma postura de 500 ovos. A nossa tartaruga trabalhou bem. Agora só resta libertá-la. A praia está vazia. Só as aves silenciosas, as fragatas, aguardam. Os ovos chocaram, graças ao calor do sol, no fundo dos poços. Sabe-se hoje que o sexo dos bebés tartaruga depende da temperatura durante a incubação. Os bebés dos 2 sexos sobem a pouco e pouco para a superfície da areia. A carapaça deles ainda está mole. Sob a influência do calor e da umidade, agitam-se e saem da areia todos de uma vez. Sem hesitar, tomam a direção correta e começam a caminhada para o mar. Esta vai ser breve e trágica. Eis os pássaros e a morte.
próprio mar as salva. Quando as jovens tartarugas vêm respirar à superfície, os pássaros não falham o alvo. Elas têm escassas hipóteses de sobreviver, a não ser que nasçam durante a noite, quando as fragatas não as podem ver, ou quando a tempestade expulsa os pássaros para o interior das terras. Saiu uma centena de cada ninho e quase não há sobreviventes, exceto aquelas que o falcão meteu no saco. A morte é um dos mecanismos de que a natureza dispõe para manter o equilíbrio da vida. Só o homem é capaz de matar sem motivo. Mas quando a vida está naturalmente ameaçada, ele sente-se obrigado a intervir. Os meus camaradas começaram a apanhar as pequenas tartarugas e imaginaram um meio de as salvar. Ninguém sabe exatamente como os bebés tartarugas reconhecem a direção a tomar para chegar ao oceano, mesmo quando este não está à vista. A atração delas pelo mar parece irresistível. Nenhum obstáculo as desencoraja. Podem lutar uma semana sem se alimentarem, mas na realidade é raro que uns poucos minutos não lhes bastem para alcançar o seu objetivo. A 1 quilómetro da costa, Falcão liberta algumas tartarugas. Não há pássaros no céu. Nós filmamos por baixo as pequenas tartarugas que mergulham, regressam à superfície, respiram e mergulham de novo. Parece não haver qualquer perigo. O céu continua limpo. As tartarugas dirigem-se em segurança para o mar alto. Menos de 2 minutos depois, surgem sombras. Vindas sabe-se lá de onde, eis que surgem as fragatas. Perto da água, o falcão prepara uma bacia para as poucas sobreviventes deste massacre. Vai protegê-las até à noite e depois libertá-las. Os homens cobrem a bacia com uma redoma de plexiglass e vão-se embora. Desta vez os pássaros vão partir a cabeça. É noite. As fragatas desistiram. As pequenas tartarugas continuam a agitar-se nas bordas do seu refúgio, procurando o caminho do mar. Mesmo libertadas na mais completa obscuridade ou ofuscadas pelos projetores, elas dirigem-se sem hesitação para o mar. Menos uma, que parece preferir a segurança da bacia do Falcão. Chamámos-lhe ingênua. Por fim, a ingênua para e fareja o ar. Obedecendo a algum conselho misterioso, responde ao apelo que permitiu à sua raça sobreviver desde muito antes do aparecimento do homem sobre a Terra. As outras quase já chegaram. Ainda correm o risco de ser devoradas pelos peixes, mas a maioria sobreviverá. Sempre original, a ingênua encontra uma senhora tartaruga que podia muito bem ser a sua mãe. De qualquer modo, uma mãe muito indiferente. Uma vez postos os ovos, as tartarugas desinteressam-se dos filhotes. Mas a ingênua sobe para a barbatana dela e as duas desaparecem no mar.
Os bebés tartaruga têm agora exatamente 6 semanas. Pouco depois de saírem do ovo, um membro da expedição meteu-as num saco de plástico com um pouco de água do mar e descolou da pista rudimentar de Europa, num pequeno bimotor. 48 horas mais tarde, estavam em segurança aqui no Museu do Mónaco. As carapaças ainda estão moles, mas elas já começaram a crescer. Em mais lugar nenhum, além da ilha da Europa, nascem perto de 4 milhões de tartarugas todos os anos. Estão na sua maioria destinadas a morrer. Nós salvamos algumas, perturbando assim a ordem da natureza, executada pela destruição feita pelos pássaros. Podíamos fazer criação delas, mas o mundo com 2/3 de pessoas com fome teria de pesar os prós e os contras dessa possibilidade. Por toda a parte, cruelmente, estupidamente, o homem apenas sonhou em caçar a tartaruga verde. E em quase todos os lados a espécie está em muito má situação. Servindo-se de uma simples rede e de um arpão, ou do arsenal moderno dos radares, sonares, batitermógrafos e redes elétricas, um pescador mais não faz do que exaurir indiscriminadamente os recursos do oceano. Na ilha da Europa fomos testemunhar o drama das tartarugas do mar e, levados por um sentimento talvez artificial, salvámos 2 fêmeas adultas e algumas tartarugas bebê, das quais muitas cresceram no aquário do Mónaco. Ao fazer isso, interferimos com os mecanismos naturais. O que nos ficou desta viagem foi um imenso respeito pela natureza.